Então, vamos dando continuidade ao capítulo 6 de História, com o governo Vargas, a era Vargas, tendo entendido como se deu o processo do Brasil República, o descontentamento dos tenentes e os principais partidos da República ou da política chamada café com leite, e na aula passada vimos também a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Hoje nós iremos ao primeiro momento político da era Vargas, que é o governo provisório, o combate às velhas estruturas. E aqui nós temos justamente duas imagens que nos chamam a atenção. A primeira imagem é o Getúlio Vargas, né, tomou posse ontem do cargo de presidente da República, o senhor Getúlio Vargas. Vocês percebam que o português da época, né, o próprio ontem tinha o H, e aqui nós temos justamente a comissão de generais, de governadores, de aliados que colocam Getúlio Vargas no poder. Lembrando que o Vargas vai destituindo os governadores que estão eleitos e ele coloca justamente pessoas de sua confiança. Do outro lado do nosso slide, nós temos justamente algo que vai acontecer em 1932, a revolta principalmente daqueles que não aceitam esse governo provisório, já que foi um governo ilegítimo no ponto de vista da República. Não houve uma eleição, na verdade, os militares colocaram Vargas no poder, como nós vimos também na aula passada, e aconteceu uma revolta da qual muitos foram armados pelas ruas contra o governo federal, contra o governo Vargas. E aí nos chama a atenção justamente as mulheres, a participação das mulheres desse movimento. Né? Nós temos esse cartaz paulista que diz: eu já cumpri o meu dever, e você? Né? Chamando também para esse levante contra o governo federal. E também nós temos aqui o soldado paulista, né? Nós temos a bandeira de São Paulo, e ele faz o mesmo convite para o alistamento contra esse governo que se diz, que se coloca como provisório, mas age de forma ditatorial. E aí nós iremos ver na aula de hoje justamente quais são os aspectos de ditador que o Vargas vai se contrapor aos republicanos, principalmente aqueles que estão descontentes também com o governo dele, e esse principal levante que ocorreu em 1932 na cidade de São Paulo, e como é que o Vargas conseguiu contornar essa situação. Então, nós vimos justamente na aula anterior a crise do café, né, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que foi uma das principais consequências da crise econômica. Consequentemente, essa crise econômica gerou uma crise política, e aí nós vimos a Aliança Liberal, que foi justamente o partido do Getúlio Vargas, que se insurge contra o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, né, o PRP e o PRM. Também vimos a consequência, a origem de outros partidos, o primeiro operário, que começou, que se insurgiu também como candidato à presidência da República, que foi o Minervino de Oliveira, né, do Bloco Operário Camponês. Isso é muito interessante para percebermos como a situação da Primeira República era uma situação também de várias contradições, né, de várias oposições, de partidos diferentes, cada um procurando melhorias, né, para a realidade social. E vimos também o movimento rebelde de 1930, que é justamente esse movimento que coloca o Getúlio Vargas no poder, e aí ele ganha mais respaldo, por assim dizer, com a morte do seu vice, que é o João Pessoa, que acaba sendo assassinado, foi por motivos pessoais e políticos, mas pela efervescência da conjuntura das eleições, e isso ajuda com que o Vargas chegue ao poder. Né? E aí existe o levante militar, os militares mais uma vez se insurgem, e aí colocam Getúlio Vargas no poder. Então, nesse período que da aula de hoje, nós iremos estudar os primeiros 4 anos de governo do Vargas, de 1930 a 1934, colocando em evidência como principal foco justamente as revoltas que ocorreram contra esse governo, que surgiu de forma ilegítima, não foi por meio do voto, e principalmente na cidade de São Paulo. Lembrando que a conjuntura da cidade de São Paulo de 1930 é pós Primeira Guerra Mundial, né? E nós temos aí o mundo está entre guerras, e nós também percebemos que muitos
dos intelectuais, das pessoas que sofreram as consequências das guerras, eles migraram para a cidade de São Paulo. Então, existiam no, cafeicultores que trabalhavam nas plantações de café, que eram os italianos, né, japoneses, alemães, que vinham buscando melhores condições de vida. Ao mesmo tempo, perceber que essas pessoas, elas vinham esclarecidas e com seus modelos e formas de organização política. Então, a cidade de São Paulo vai se insurgir com mais força contra esse primeiro governo do Vargas. Então, na aula de hoje, nós iremos ver justamente esses tópicos, né? O primeiro tópico é o governo provisório de 1930 a 1934, e a gente já faz esse convite para analisar essa charge, né? A história de um governo. Justamente nós iremos ver essas cinco primeiras figuras do Vargas, né? Ele totalmente contente, porque os militares o colocaram no poder. 1931, parece que ele estava organizando da sua forma, ele tirou os governadores dos estados e colocou aqueles que ele bem entendia como melhores parceiros para organizar o seu governo, e aqui em 1932 é justamente onde nós vemos o Getúlio Vargas um pouco descontente, ele vira a cabeça para um lado, ele está assim meio preocupado com a situação, está com raiva, mas parece que tudo se acerta em 1933, né? Nós já temos um Vargas aqui mais feliz, e 1934, que é justamente o término do governo provisório, porque a intenção do Vargas assumir o poder, e justamente aliado aos tenentes, ao exército, é de reorganização política. Nós vimos que as desigualdades sociais eram gritantes, o direito o voto era aberto, não eram todas as pessoas que conseguiam votar. Então, a insatisfação era muito grande contra o governo que estava vigente, né, o governo da República, principalmente aquela República dita como a política do café com leite, onde ora Minas Gerais elegia um presidente, ora São Paulo elegia o presidente do Brasil. E aí nós iremos ver justamente o que foi esse movimento constitucionalista de 1932, como é que esse movimento também impactou no governo Vargas, né? Vejam só que foi um movimento muito forte, que em 1932 deixa assim o Vargas bem preocupado e até com raiva, né? E ele acaba também colocando o exército federal contra a cidade de São Paulo, contra os revoltosos da revolução do movimento constitucionalista de 1932, né? Que vai acontecer a luta armada. E aí nós iremos ver as principais características dessa luta armada e como é que essa luta armada ela foi suprimida pelo governo, mas ao mesmo tempo, por São Paulo gerar a maior economia e ter uma diversidade de imigrantes, né, principalmente os italianos, nós percebemos também que o Vargas ele pode vencer a guerra, né, vencer a batalha, acaba não vencendo a guerra e cria alianças, né, ele vai insurgindo com propostas que o movimento constitucionalista de início sugeriu, ele não ouviu, com a luta armada, ele vai ganhar a guerra, a batalha, mas ao mesmo tempo ele vai conceder maior espaço para as reivindicações na relação política. E mais uma vez nós temos aqui o jornal, né, tomou posse ontem do cargo de presidente da República o senhor Getúlio Vargas, né? Então, mesmo depois das eleições, o Vargas tinha perdido as eleições, mas o exército, a intervenção do exército, faz com que o Vargas assuma definitivamente o poder. Então, com certeza, o Júlio Prestes, que tinha ganhado as eleições de forma por meio dos votos, mesmo sendo acusado de fraude, e era muito comum as fraudes eleitorais nessa época, nós percebemos que o Vargas assume o poder, então ele vai criando inimigos, né, principalmente esses opositores, aqueles que não gostavam do seu governo, e principalmente porque ele valorizava o nacionalismo, enquanto os empresários, os donos do café, eles valorizavam o comércio, a economia. Então, nós iremos trabalhar na aula de hoje esses três tópicos. Nós temos aqui justamente esse governo provisório, né, de 4 anos, 1930 a 1934, e aí nós temos algumas medidas para assumir o controle do país. Né? O Vargas, ao chegar ao poder, ele tem que tomar medidas rápidas, porque senão os demais governadores, as demais políticas econômicas podem suprimir o seu governo. Então ele já suspende a Constituição Republicana de 1891, ele vai criar outra Constituição, claro, beneficiando o seu governo,
lembrando que nós temos a última Constituição, que é de 1988, ele vai fechar os órgãos públicos do Poder Legislativo, né, o Congresso Nacional é fechado, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais também são fechadas, e aí, no lugar dos governadores, ele vai colocar interventores militares. Ora, se já existe algum governador em determinada região que seja a favor do governo Vargas, ele vai permanecer ali no poder. Mas a intenção é indicar interventores militares ligados ao tenentismo, né? Nós vimos até em aulas passadas as principais reivindicações do tenentismo para chefiar os governos estaduais. Porque se houver algum governo subversivo, algum governo ainda que pratica práticas contra o governo Vargas, com certeza esses governos eles serão totalmente perseguidos e expulsos, né, da sua forma de poder, porque o Vargas é agora o presidente da República. Então a primeira coisa, além de abolir a Constituição, de fechar o Congresso Nacional, é também de colocar pessoas da sua confiança, pessoas ligadas ao Exército, né, que são os interventores militares. E aí nós temos o Código Eleitoral no Brasil, que é criado em 1932, e esse código ele é muito interessante porque nós percebemos também a criação da Justiça Eleitoral, né? Nós estamos agora até em tempo de eleições, a Justiça Eleitoral ela tem o papel fundamental de inibir as injustiças, né, principalmente as questões eleitorais, né, as fraudes eleitorais. A Justiça Eleitoral ela é criada para isso, e ela é criada a partir de 1932. Então, foi o primeiro código eleitoral, não era chamado de Justiça Eleitoral, ele foi criado nesse período como Código Eleitoral, né, das leis eleitorais no Brasil, quem poderia votar, quem poderia deixar de votar, quais eram as principais regras, se o voto seria fechado, né? Lembrando que antes o voto era totalmente aberto, isso era um caos social, porque sendo aberto as pessoas sabem quem você votou, então, consequentemente, você seria perseguido por determinado político se ele chegasse ao poder. Então, incorporou reivindicações das camadas médias urbanas, como o voto direto e secreto, né? Nós vimos até em aulas passadas que os tenentes, os movimentos que eram contra essa república de voto aberto, eles tinham como plano de governo mudar essa questão de voto, para que o voto fosse secreto. Eram considerados cidadãos os brasileiros maiores de 21 anos, sem distinção de sexo. Poderia ser homem ou ser mulher. Lembrando que antes apenas os homens votavam e aqueles que tinham muitas posses, né? Quem não tivesse uma determinada quantia de posses não poderia nem ser eleito, né? Nem se candidatar a vereador, a prefeito, a governador, e também não poderia votar. Com esse Código Eleitoral de 1932, nós temos aqui que não podiam votar, né? Os soldados ligados ao exército não podiam votar, apenas os outros de outras patentes, né, da hierarquia do exército, os generais, os tenentes, mas os soldados ainda não poderiam votar. Os mendigos, né, quem morasse em situação de rua, principalmente os escravos, né, que foram libertos, mas não tiveram condição social de escola, de habitação, de trabalho, muitos viraram mendigos. Também homens livres, brancos, também eram mendigos, eles não poderiam votar. Os analfabetos, e lembrando que em 1932 nós podemos pensar ainda num Brasil totalmente agrário, as indústrias ainda estão engatinhando, o processo está se desenvolvendo, mas já de forma um pouco mais acelerada, as cidades estão crescendo, mas as indústrias elas ainda são poucas, e o número de analfabetos é muito grande. Então, os analfabetos, eles não poderiam votar. E também por relações da questão do positivismo, da separação entre igreja e Estado, os padres da época também eles não poderiam exercer o voto, né? Eles não poderiam ser tendenciosos votando em candidato X ou candidato Y, né? Tem aqui a questão do Estado laico. Então, os próprios padres da época, eles não votavam. E desse código, né, desse código eleitoral, que tem essas diretrizes da questão dos cidadãos brasileiros, a partir dos 21 anos de idade, quem poderia votar, foi daí, né, a semente que gerou, posteriormente, a criação da justiça eleitoral. E aí nós vemos justamente como é que a república ela vai se organizando, como é que a sociedade vai se organizando
politicamente, socialmente, economicamente aqui no período Vargas. Lembrando que é um dos períodos também de grande efervescência, o Vargas vai criar diversas instituições, valorizar o nacionalismo, então tem os pontos a serem considerados muito dignos aqui do governo Vargas, né? Lembrando que são aí 15 anos de governo, mas na nossa aula de hoje nós iremos nos atentar a esses primeiros 4 anos de governo, de 1930 a 1934. Então, nós temos também outra conquista, que é a conquista do voto feminino. Né? As mulheres não poderiam votar, embora já haviam vários escritos, várias mulheres que participavam da elite também, da elite cafeeira e da elite de outras regiões, de outras partes econômicas do país, que reivindicavam a questão do voto desde 1890. Não é uma coisa bem recente, não é bem recente, desde 1890 já havia essa discussão no Senado, a participação ou não das mulheres, tanto no voto, como também nas eleições. Nós tivemos a primeira prefeita, né, a ser eleita em 1929, e aí em 1926, o Rio Grande do Norte aboliu a distinção distinção por sexo para o voto no Estado. Então, foi um dos primeiros estados do Brasil a dizer que as mulheres também tinham direito ao voto, e aí, consequentemente, elas também poderiam ser candidatas, né, candidatas a governadoras, a prefeitas, ao Senado também. E aí nós temos a primeira prefeita, que é a Alzira Soriano. É muito interessante perceber isso, a participação das mulheres, como é que elas vão se organizando a partir desse contexto também do Getúlio Vargas. E a Alzira Soriano, ela candidatou-se à prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, e venceu as eleições no ano de 1929, tornando-se a primeira mulher latino-americana eleita prefeita do Brasil. Né? Então, nós temos aí a ascensão, a organização política, a partir do que nós vimos no Código Eleitoral, e antes do Código Eleitoral, né, 1929, nós já temos a primeira prefeita eleita na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Também, dando continuidade, nós vemos agora o que foi esse movimento constitucionalista de 1932. São as grandes pressões contrárias ao governo Vargas. Então, o governo Vargas ele torna-se cada vez mais centralizador. Ora, só em ele já ter nomeado interventores para os outros estados, para vigiar os governadores ou para tomar posse desses governos, nós já vemos que o Vargas ele está sendo centralizador na figura do presidente, né, desse governo provisório. Ele demonstrou preocupação com a questão social, e aí nós iremos ver as grandes instituições de valorização da questão social, principalmente quando ele vai ouvindo outras reivindicações, por exemplo, os operários que não tinham o direito ao salário mínimo, que não tinham a carteira assinada, que não tinham direito ao voto também, como nós vimos nos slides anteriores. Então, o Vargas ele é conhecido também como o pai dos pobres, chamava nos discursos os trabalhadores, valorizando aqueles que trabalhavam, o interesse por defender as riquezas nacionais. E aqui nós lembramos de aulas passadas, justamente, que o Vargas ele vai se familiarizando com as ideias do Mussolini na Itália, do Hitler na Alemanha também, porque eles são nacionalistas. Eles valorizam a nação que eles estão, né, os italianos, os alemães, e o Vargas ele vai também trazendo essa mesma concepção aliada ao exército de valorização do nacional, da bandeira do Brasil, do hino nacional, das grandes indústrias e do progresso da nação, né? Não é à toa que, pelo viés positivista, nós temos a própria bandeira do Brasil que tem a frase ordem e progresso, que é uma frase tirada do livro do Augusto Comte, onde ele diz o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. E aí, dessa frase do livro do Augusto Comte, tirou-se ordem e progresso e colocou-se na bandeira do Brasil. Nós iremos perceber que no governo Vargas existe um extremo nacionalismo, uma valorização à nação, ao Brasil, né, aos brasileiros, aos trabalhadores, à ordem e ao progresso. Os grupos opositores desejavam a volta
as práticas existentes da Primeira República, e com certeza, porque as práticas da Primeira República valorizavam as famílias, os grupos, as oligarquias, os mais ricos, e o Vargas estava, de certa forma, também valorizando as questões sociais, né, os oprimidos, os trabalhadores, o desenvolvimento econômico para todos, retirar-se também das mãos das grandes famílias latifundiárias. Então, era necessário restabelecer a Primeira República também para voltar à velha política, a política do café com leite, né? De poder de decisão não está apenas na mão do voto das pessoas, mas justamente no voto aberto, porque aí fica muito mais fácil de manipular as pessoas para elegerem os candidatos. E eles temiam as mudanças apontadas pelo Vargas, né? Porque se o Vargas está abrindo muito a mão e cedendo muito aos trabalhadores e ao desenvolvimento daqueles que têm pouco, ou da classe média, consequentemente a classe média vai querer ser a classe rica. E aí a classe rica dos cafeicultores, lembrando que se você tem uma produção de café, você também é o dono do banco, né? Você é o banqueiro e cafeicultor ao mesmo tempo. Então, eles tinham medo de perder as suas riquezas e percebiam que o Vargas estava abrindo muito a mão para a valorização de uma forma geral, né? De abrir oportunidades também para os trabalhadores, né? O salário mínimo, as 8 horas diárias de trabalho, a carteira de trabalho e outros avanços que nós iremos ver nos próximos governos do Vargas. E aí esse movimento constitucionalista, ele surge justamente dizendo que o Vargas é um ditador, né, abaixo a ditadura, como nós vemos no cartaz, nós vemos aqui um cafeicultor paulista, atrás aqui um soldado, uma bandeira do estado de São Paulo, e alguém está aqui agarrando justamente o Getúlio Vargas, dizendo que ele é um ditador, ele não foi eleito pelo voto, ele vai governar e ele não está lançando nada de proposta para que a república seja estabelecida. Então, os cartazes da época disseminados em São Paulo eram justamente esses, né? Abaixo a ditadura do governo Vargas. Esse governo é ilegítimo, nós devemos combater esse governo ilegítimo em 1932. A partir daí, nós temos justamente os líderes do partido político paulista, né, o PRP, eles formaram uma frente única com os líderes do Partido Democrático. E aí eles se uniram contra a aliança liberal do Vargas e do seu exército. Eles estavam descontentes com a nomeação do interventor João Alberto Lins de Barros, que foi o interventor justamente que o Vargas colocou na cidade de São Paulo para vigiar, né, para ver se a organização política, econômica iria favorecer o seu governo ou se ainda ia manter as velhas práticas estabelecidas pela Primeira República, né, pelos grandes cafeicultores. Então, quando o Vargas nomeia o João Alberto Lins de Barros, eles ficam descontentes, ficam com raiva do Getúlio Vargas, ainda mais porque o João Alberto Lins, ele vai denunciar as práticas mesmo, e vai ser incisivo naquilo que ele foi nomeado, né? Se ele foi nomeado para fiscalizar, ele vai fiscalizar essas instituições. Então, o Vargas, ele acaba cedendo às pressões, porque nós percebemos que São Paulo é muito rico, né? Os grandes cafeicultores têm um poder econômico, e se existe o poder econômico em suas mãos, eles têm um grande poder também na influência política, e ele, então, vai cedendo as pressões, as reivindicações. Então, ele destitui o João Alberto Lins de Barros e coloca o Pedro Toledo para a função de interventor de São Paulo, que ele era muito mais amigável, amistoso das relações, né, com os grandes cafeicultores de São Paulo. E a oposição, ela, além disso, dessa pressão cedida, vendo que isso é uma vitória, eles percebem que é necessário que hajam novas eleições, porque, mais uma vez, eles colocam que o governo Vargas está ali de forma ilegítima, né? Tendo em vista isso, gera-se as reivindicações, as pressões, as mobilizações nas escolas e na sociedade da época, nas indústrias, e na cidade de São Paulo, gera-se uma luta armada, né? Os jovens, eles saem para as ruas, fazem faixas, fazem grandes manifestações. Então, instalou-se em São Paulo um movimento constitucionalista, né? Lutando pela volta da República,
que alcançou as ruas. Então, eles vão nessas manifestações, e aí tem um episódio, aliás, são 2 episódios, né? O segundo episódio é a consequência desse primeiro. Então, em 23 de maio de 1932, 4 estudantes eles entram em confronto com a polícia, né? A polícia regida aí pelo governo federal, e eles acabam morrendo, que é o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. E isso gera uma revolta popular que vai culminar em todos aqueles panfletos que nós vimos desde dos primeiros slides, como uma forma de trazer mais pessoas contra esse movimento, contra o governo do Getúlio Vargas, né, de 1930 a 1934. E aí nós temos, né, esse cartaz, né, dos 4 jovens que acabam falecendo, aqui no estado de São Paulo, nós temos esse jornal que divulga a morte desses 4 jovens, há uma comoção nacional, inicialmente todos os estados, né, o estado de São Paulo busca o apoio de todos os estados, mas de forma prática e efetiva, apenas o estado do Rio Grande do Norte vai mandar exércitos, né, da Polícia Nacional, do Exército da região do Rio Grande do Norte, para ajudar a cidade de São Paulo. E aí nós temos a luta armada, né, 23 de maio de 1930 acontece, são mortos esses 4 jovens, né, que foram citados, o Miragaia, o Camargo, o o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, esses 4 jovens que estão aqui, e aí, 23 de maio de 1932, quando é no dia 9 de junho, né, no próximo mês, 9 de junho de 1932, nós temos justamente a luta armada. E aí, por causa a primeira letra do nome dos jovens, vai gerar esse movimento, que é chamado de MMDC, né, o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo, o MMDC. Parece com aquela fórmula de expressão matemática, mas aqui é justamente em relação a esses 4 jovens que acabam sendo assassinados pela polícia de São Paulo por causa desse movimento. E aí nós temos aqui a segunda consequência é a organização mesmo por armas, né, chamada de luta armada, que se dá em 9 de julho de 1932. Teve o início a chamada Revolução, ou a Revolta Constitucionalista, né? Essa revolução pautada nas ideias que o Getúlio Vargas era um ditador, que a República deveria voltar às eleições normais, e aí esse movimento mobilizou 30 mil pessoas armadas em São Paulo. Né? E aqui nós temos nessa imagem justamente alguns combatentes às armas, e no centro nós temos justamente a bandeira do Estado, né, do Estado de São Paulo, em 1932. Então nós temos aqui os principais cartazes que foram disseminados para comoção nacional, para chamar os jovens, para chamar mais pessoas em prol desse movimento. Nós temos para completar o batalhão, aliste-se. Aí se coloca MMDC, né, em homenagem, em honra aos 4 jovens que morreram de forma injusta nesse período de 1932. Também no meio nós temos aqui a participação das mulheres, né, Paulista, né, exclama, eu já cumpri o meu dever, e você? Ela convocando aqui, principalmente, já que é uma luta armada, muitos feridos, e as mulheres, elas têm uma participação muito significativa aqui, essa está vestida de enfermeira, mas outras também vão para a luta mesmo, como nós iremos ver em outras imagens. E aí, mais uma vez, eles são bem incisivos e colocam MMDC, né, o Martins, Miragaia, o Drauzio e o Camargo, esses 4 jovens que acabam falecendo. E, não diferentemente, a própria polícia militar de São Paulo, eles fazem também os cartazes convocando os jovens, né? Você deve vir cumprir, né? Convite à sua consciência, né? Convite à sua consciência. Ora, se você tem consciência que o governo é ilegítimo e que 4 jovens morreram em prol desses ideais de busca de melhorias sociais ao derrubar o Getúlio Vargas, que é uma ditadura, então vamos às ruas, vamos fazer o nosso papel. Então esses 3 cartazes, eles chamam a população, né, os meios de comunicação são bem visíveis, e aqui nesse cartaz nos chama a atenção também a bandeira do Brasil, né, porque o Vargas não é o governador de São Paulo, mas ele é o presidente do Brasil, então
o próprio Brasil está sofrendo um atentado. É necessário que se organize agora para que volte-se o normal, né, o normal aí da Primeira República. E atrás da bandeira do Brasil, nós temos justamente a bandeira de São Paulo. É característico também perceber como aqui está a cidade de São Paulo, né, os bondes, os trens, ao desenvolvimento que nós percebemos, e também a questão bélica, né, existe também uma fomentação para a organização das armas, e isso vai ser muito mais acelerado justamente nesse período de 1932, quando mobilizou 30 mil pessoas, imagina, 30 mil pessoas é muita gente, né, armadas e ainda mais conscientizadas pela morte desses 4 jovens, para se insurgir contra o governo, contra a presidência da República. Então, nós temos essa luta armada, né? As tropas paulistas eram formadas pelos soldados e policiais estadual, que era a força pública, que aderiram ao movimento e também muitos voluntários. Lembram lá do 18 do Forte, que eram 300 pessoas contra o governo, e aí o governo suprimiu, aí ficaram 17 soldados, e aí vem um civil que se aliou a esses 17 e é conhecido como o 18 do Forte. Aqui no Getúlio Vargas nós temos também essa força do Exército e também nós tivemos a participação de muitos voluntários, né? Já que aqueles que estavam no cartaz eram estudantes, então os demais estudantes, os pais dos estudantes, as demais camadas sociais estavam insatisfeitas e ainda mais era a comoção emocional contra o governo Vargas, né? Porque os jovens, o símbolo de um jovem morrendo acaba trazendo essa comoção nacional para as pessoas, essa comoção, né, de insatisfação, de desejo de justiça, de mudança. Então, muitas indústrias do Estado, eles contribuíram com a fabricação de material de guerra, como nós vimos ali, as pessoas bem armadas, bem vestidas. Então, as indústrias aceleraram a produção de material de guerra, impulsionou a economia de certa forma, criaram com a produção de granadas, máscara contra gases, lança-chamas e capacetes. Então, até o emprego, né? As indústrias precisavam de mais pessoas para trabalhar e mais pessoas eram contratadas também para aumentar a produção, né, das granadas, máscaras contra gases, lança-chamas e capacetes. E aí nós vemos justamente muitas mulheres, elas participaram do movimento, né, nós vimos lá no cartaz como as enfermeiras, mas também aqui na contratação de empregos para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias, e também para a luta, né, para aquelas que eram mais aguerridas ao movimento, foram mesmo à luta contra os soldados do governo, né, o exército do governo. E aí é justamente o que nós vemos aqui nessa imagem. Nós temos aqui a indústria aqui com as armas, né, as munições sendo produzidas, né, de forma bem incipiente, nós vemos esse tablado de madeira, nessa mesa de madeira, e nós vemos aqui as pessoas organizando esse movimento contra o governo federal, justamente na produção de armamentos. Nesse lado direito, nós vemos justamente a participação das mulheres, né, soldados do exército, as mulheres também aqui bem ativas, e ainda mais sendo impulsionadas para ir com esse levante contra o governo federal, contra o governo do Getúlio Vargas. E, né, justamente aqui que nós percebemos que, inicialmente, o governo paulista ele tem uma ressonância muito grande desse movimento, a luta armada. Os demais estados, eles dizem que vão ajudar nessa luta, mas apenas o estado do Mato Grosso, né? O Mato Grosso é que envia tropas efetivas para combater o governo federal, né? As tropas rebeldes receberam o apoio do Mato Grosso, que enviou tropas para o combate do governo federal. Os combatentes paulistas acabaram sendo derrotados, né? Porque mesmo sendo 30 mil pessoas, mas nós percebemos que o governo federal tem à mão o exército, que é muito mais bem preparado, bem mais articulado, as armas são bem mais fortes e fortificadas, então eles acabam perdendo, né? O exército de São Paulo, mesmo alinhando ao Mato Grosso, eles acabam perdendo pelo poderio e pela supremacia do exército federal. Então, mais numerosas e bem equipadas, né? Um maior número e também o equipamento era muito melhor. Embora nós vemos aqui nessas imagens
que os soldados, né, à sua época, ao contexto da sua época, eles estavam também equipados. E aí percebemos que o exército do governo federal é muito mais bem equipado, as estratégias de guerra também são totalmente outras. E aí nós temos o fim do movimento em 1933, mas ao mesmo tempo percebemos que o Vargas ganha a batalha, mas ele não ganha a guerra. Então é necessário ceder algumas pressões políticas, porque se ele venceu essa batalha, outras pessoas poderiam se insurgir, outros movimentos poderiam se insurgir e, de certa forma, abalar ainda mais ou derrubar o governo de Getúlio Vargas. E aí nós temos o fim do movimento, né, que se dá em novembro de 1933. O governo instalou a Assembleia Nacional. Lembra que ele suprimiu a Assembleia Nacional, né, fechou o Congresso Nacional Constituinte. Então ele instala de novo, que foi uma das reivindicações, né, de instalar a Assembleia Nacional Constituinte, a principal reivindicação formal do movimento de 1932. Então, mesmo ele sendo vitorioso, ele faz essa concessão. Eu vou abrir a Assembleia Nacional Constituinte, vão ter vez e voz os cafeicultores, os grandes economistas, a partir da política, né? Então, o movimento de 1932, ele também, a luta armada, acaba tendo uma vitória, que é a vitória justamente de ter mais espaço político, de volta, né? O espaço político. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje a partir do fim do movimento de 1933, e aí vocês se lembrem daquela charge onde o Vargas, em 32, está descontente, mas parece que agora tudo volta ao normal, porque ele sai vitorioso, e a partir da próxima aula nós iremos ver o governo constitucional. O que foi esse governo constitucional? Já que de 30 a 34 foi o governo provisório. Né? Então, nós iremos ver uma intensa agitação política e social, e essa agitação é dada pelo governo anterior, né? Ele tenta suprimir o Estado de São Paulo ali, no sentido de conceder a Assembleia Constituinte, mas ele foi vitorioso na guerra. Mas, ao mesmo tempo, vão insurgindo outras insatisfações, né? Principalmente nós iremos ver os integralistas na pessoa do Plínio Salgado versus os aliancistas, né? Que é da Aliança Liberal, que é o partido do Getúlio Vargas. E aí ele vai tentar fazer concessões, ceder o Ministério da Educação, que foi recém-criado, e aí depois ele vai voltar atrás nas suas decisões. O próprio Getúlio Vargas, ele é um grande articulador político, né, estratégico. Ele consegue conversar com todos aqueles que são contra o governo e ele vai fazendo alianças. E a partir dessas alianças, ele vai permanecendo cada vez mais no poder. Nós iremos também ver a intentona comunista, né, do Prestes, nós iremos ver aí como é que foi os principais avanços da coluna Prestes nesse contexto do Getúlio Vargas e também as principais perseguições do governo, principalmente ligando os comunistas como o último, a pior forma de governo possível, né? Se nós pensarmos assim a relação do comunismo. Lembrando também que nesse período existe uma disputa muito grande entre capitalismo e comunismo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é comunista. O Brasil, ela tem o Partido Operário, que recebe lá influências também do comunismo, o Partido Comunista no Brasil, que é criado em 1922, os grandes literatas, como o próprio Jorge Amado, é comunista, e então muitos serão perseguidos também no governo Vargas, né, como o jornalista, vários jornalistas também que são desse viés, ora anárquicos, que são aqueles que não acreditam em instituição nenhuma, ou os comunistas que acreditam que o capitalismo é uma forma opressiva de poder. Então, nós temos esses embates, essas disputas aqui na intentona comunista, e, por fim, nós iremos ver uma estratégia muito engraçada, muito interessante, porque o Plano Cohen, que é uma farsa, né, nós iremos ver como é que o governo ele fez essa fake news da sua época, no sentido de promover nos meios de notícia um plano dos comunistas que iriam dominar o Brasil. E aqui nós temos uma imagem, que é o Correio da Manhã, o jornal da época, de sexta-feira, de 1º de outubro de 1937. E aí nós temos a primeira imagem, a primeira sessão jornalística, né? Nós temos aí a primeira notícia, as instruções do Comitê
para a ação de seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Então, segundo o governo, segundo a divulgação do jornal, tinha-se um plano dos comunistas dominarem o Brasil, e aí o Vargas vai justamente articular essa notícia para poder permanecer mais outros anos no poder, né? Lembrando que ele foi de 1930 até 1945, nós chamamos aí de Era Vargas, e aí ele vai namorando com o fascismo, com o nazismo, depois outros períodos ali aproximando-se do final da Segunda Guerra Mundial, ele já volta a tomar alianças mais fortes com os Estados Unidos, então agora ele já passa a ser voltado para os Estados Unidos, e então a valorização mais efetiva, mais eficaz dos projetos nacionais, também do desenvolvimento do capitalismo nessa era Vargas. É um político muito interessante de ser estudado, a gente acaba aprendendo muita coisa, e percebendo as várias faces do Vargas, que é justamente dessas alianças, dessa conversa com o diferente, e dessa aproximação, ora aproximação com o trabalhador, ora também valorizando as elites nacionais que estão ali surgindo. Então, é um governo muito rico para ser discutido. Para finalizar, só indicar o filme, mais uma vez, Getúlio, que é um filme muito interessante, mas apenas vai pegar ali os últimos 19 dias do governo Vargas, em 1954, né? Ele volta por eleições diretas em 1950, é eleito pelo povo, mas em 1954 acontecem várias dissidências dentro do próprio governo, que o Vargas acaba se suicidando, né? Ele acaba entrando para a história, e aí é um político que cabe muitas reflexões. Então fica a dica de filme, né, Getúlio, que é um filme produzido aí nos últimos momentos do Vargas. Então nós nos encontraremos aí na próxima aula, justamente com o governo constitucional de 1934 a 37, que é o segundo momento do governo Vargas, pela intensa agitação política e social. Iremos ver as principais características da Constituição de 1934, quem eram os integralistas, e aí eles eram contra os aliancistas, né? Como é que se davam essas disputas entre esses dois grupos? A intentona comunistas, já que o Júlio Prestes ele foi deposto, não assumiu o poder. Quem foi também Luiz Carlos Prestes, que é um dos principais expoentes aí, vamos ver as principais características da intentona comunista, e também o Plano Cohen, né, que foi aí uma estratégia que o governo encontrou para justamente permanecer um pouco mais no poder. E, para finalizarmos, nós temos justamente as nossas referências bibliográficas. Não podemos nos esquecer das informações que geram conhecimento a partir do conhecimento produzido pelos historiadores. E aí nós temos o Alfredo Bolo Júnior, História, Sociedade e Cidadania do terceiro ano, a História das Cavernas ao Terceiro Milênio, da historiadora Patrícia Braich Ramos, e História Global do Gilberto Coutrin, juntamente com essas imagens que nós vimos dos cartazes da indústria bélica de São Paulo, que foram retiradas do Google Imagens. Lembrando que eu sempre apresento as referências, porque quando vocês forem apresentar seminários, atividades, é necessário dizer de onde vocês tiraram as informações. E, fechando, dia 1º, agora, domingo, nós iremos lançar a nossa 29ª edição do nosso jornal, o Corujinha, né, agradecendo aí, deram 14 páginas, nos outros meses anteriores, durante esse ano, nós lançamos 12 páginas cada mês, e nesse mês nós conseguimos extrapolar aí 2 páginas a mais, 14 páginas, então fica o convite para vocês acessarem o jornal a partir do dia 1º, dia 1º de novembro estará disponível no blog, e aí nós já iremos começar novembro com a edição comemorativa da 30ª edição do jornal O Corujinha. Então é isso, nós encerramos a nossa aula sobre o governo provisório do Vargas, de 1930 a 1934, na aula de hoje, e voltaremos na próxima semana com o governo constitucional, de 1934 a 1937, né, essa intensa agitação política e social. Então, até a próxima aula e bons estudos.